Olá, mais um dia da série Sabedoria para Empreender. Estamos hoje no 15º dia e vamos estudar o capítulo 15 do livro de Provérbios aplicado aos negócios, a nossa jornada de empreendedor. Um dos principais temas que fica claro para nós nesse capítulo é que Deus conhece o coração humano, ou seja, Deus conhece os nossos pensamentos, os nossos sentimentos, os nossos desejos. Deus vê os nossos planos. Essa é uma temática que fica muito clara nesse capítulo. O capítulo começa assim, a partir do versículo 1. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Mais uma vez, né, o tempo todo na dinâmica de Provérbios, nos ensinando a respeito de termos cuidado com aquilo que falamos, com as palavras. Olha o versículo 2. A língua dos sábios adorna o conhecimento, mas a boca dos insensatos derrama tolices. Então ele começa lá no versículo 1 falando que a resposta branda, né, quando mesmo diante de uma situação em que nós somos desagradados, a gente tem que ter cuidado com como nós respondemos e que a resposta branda, ela desvia o furor ou a ira, né? Ela pode acalmar alguém que está irritado, irado conosco. Enquanto que quando você é duro, a palavra dura, agressiva, vai fazer com que aumente essa irritação, essa ira. Isso acontece, né, no mundo dos negócios o tempo todo. Talvez um cliente seu esteja extremamente irritado com você, te fale agressivamente. Se você responder no mesmo tom agressivamente, você vai fazer só com que o problema aumente, com que ele se ire ainda mais. Enquanto que se você tiver uma resposta calma, branda, muitas vezes ele vai até se arrepender de como ele falou com você, ele vai se sentir envergonhado e você vai facilmente resolver o problema. Outro ponto interessante, né, no versículo 2 é que a língua dos sábios, ela adorna, né, ou seja, ela transmite conhecimento, enquanto que os insensatos, os tolos, só falam tolices. Então, à medida que a gente cresce, né, em sabedoria, em conhecimento, a gente aprende a controlar as nossas palavras e a usar as melhores palavras que vão trazer os melhores resultados. Versículo 3. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É por isso que eu disse que a temática desse capítulo é Deus conhece o coração humano, né? Às vezes nós, ou principalmente o ímpio, ele fere princípios, ele vive como se Deus não existisse, como se a palavra de Deus não existisse. Talvez alguns até conhecem a palavra, mas não têm temor do Senhor, não dá valor àquilo que a palavra de Deus ensina. Ele fere as leis, ele maltrata, né, as pessoas e ele acha que Deus não vê, né? Ele esquece que Deus vê tudo, como está escrito aqui, que os olhos do Senhor estão em todos os lugares e que ele está contemplando todos, os maus e os bons. E nós sabemos que o Senhor é justo, que ele retribui a cada um conforme o seu proceder. Então é importante a gente não se esquecer e por isso ter temor do Senhor. Capítulo 4. A língua serena é árvore de vida, mas a língua perversa esmaga o espírito. Aquela pessoa que chega a esmagar o espírito, né, a alma do outro com as suas palavras, de tão duras que às vezes são. E isso provoca morte, né? Morte emocional, não só a morte física, enquanto que a língua serena, a língua do sábio, ela é uma árvore de vida. Versículo 5. O insensato despreza a instrução do seu pai, mas o que aceita a repreensão
consegue a prudência. A prudência é uma das características da sabedoria, né? Então, o insensato ele despreza a instrução, enquanto que o sábio ele aceita a instrução e aceita a repreensão, a correção também. Versículo 6. Na casa do justo há grande tesouro. O justo aqui também representa o sábio. Mas no lucro dos ímpios há infelicidade. Tesouro aqui, né, nesse versículo, não representa somente o dinheiro, mas representa uma casa aonde ele tem prosperidade, né, ou seja, ele não tem necessidade, ele pode sim também ter riquezas, mas não é só dinheiro. Junto com a riqueza, o justo tem também paz, tem alegria, tem contentamento. E tudo isso vem como fruto dele andar no caminho da sabedoria, vem como fruto do trabalho dedicado, da diligência, de andar no temor do Senhor, de se atentar às palavras do Senhor, que é uma das temáticas aqui desse capítulo também. Enquanto que o ímpio pode até ter dinheiro, ou seja, lucro financeiro, porque diz aqui, mas no lucro dos ímpios há infelicidade. Mas muitas vezes esse lucro ele vem acompanhado de angústia, de dores, né? Porque não provém do favor do Senhor. E muitas vezes vem de ferir princípios, né? Ou vem de um esforço demasiado e ele até tem lucro, tem recurso financeiro, mas não tem, talvez, alegria, não tem paz. Versículo 7. As palavras dos sábios difundem o conhecimento, ou seja, divulgam o conhecimento, mas o coração dos insensatos não procede assim. Então, ser sábio é também adquirir conhecimento. E à medida que eu adquiro conhecimento, eu devo difundir, divulgar, falar com conhecimento, ensinar outras pessoas, né? E aí, por outro lado, o insensato não procede assim. Ele não ensina, ele não transmite conhecimento. O Senhor detesta o sacrifício dos ímpios, mas a oração dos retos é o seu prazer. O Senhor detesta o caminho dos ímpios, mas ama o que segue a justiça. Mais uma vez, a temática de que o Senhor ama, que o Senhor tem prazer, né, naquele que anda em retidão, que segue a justiça, que vive de acordo com a palavra do Senhor, que anda nos caminhos da sabedoria. O Senhor tem prazer quando nós caminhamos assim. Versículo 10. Disciplina rigorosa há para o que abandona o caminho, e quem odeia a repreensão morrerá. O caminho dos mortos e o abismo estão expostos diante do Senhor. Quanto mais o coração dos filhos dos homens. Então, mais uma vez, Deus vê tudo aquilo que nós pensamos, desejamos, sentimos, planejamos, né? Tá falando que o Senhor vê o mundo dos mortos e muito mais os nossos corações, né? O coração dos homens. Então, ele vê tudo que nós pensamos, sentimos, desejamos. Versículo 12. O zombador não gosta de quem o repreende, nem se aproxima dos sábios. Ser sábio é aceitar a repreensão, a correção, e é também andar com outros sábios, né? Enquanto que o zombador não quer se aproximar dos sábios, porque ele sabe que os sábios vão corrigir, vão exortá-lo naquilo que ele está fazendo de errado, vão chamar a atenção dele. E aí, como ele não gosta de ser repreendido, de ser corrigido, ele nem se aproxima dos sábios. Por outro lado, ele se aproxima cada vez mais dos tolos, dos insensatos. E por isso, como os ambientes, as pessoas nos influenciam,
ele se torna cada vez mais insensato, cada vez mais tolo. Reflita sobre isso na sua vida, nos seus negócios, né? Com quem você anda. Se você aceita a repreensão, a correção. Versículo 13. O coração alegre embeleza o rosto, mas com a tristeza do coração o espírito se abate. Esse coração alegre aqui também reflete aquela pessoa. Não é só que ela vive sorrindo o tempo todo, mesmo diante das situações ruins, mas é alguém que tem uma atitude positiva em relação à vida, em relação às situações, em relação ao seu negócio, ao seu trabalho, à sua empresa. Uma pessoa que tem uma mente, um interior positivo, saudável. E por isso, o seu coração, né, que é esse interior, essa mente saudável, positiva, traz beleza, alegria no rosto. É porque aquela pessoa sisuda que olha para tudo e vê sempre o lado negativo, o lado ruim, vive reclamando, ela também transparece isso na sua face, no seu rosto. Tem aquele rosto fechado, aquele rosto sério. E aí o versículo 14, de certa forma, ele explica isso também, né? Diz assim, ó, o coração sábio busca o conhecimento, mas a boca dos insensatos se alimentam de estupidez. E aí o versículo 15 continua dentro dessa temática, falando do resultado, né, de ter esse coração alegre, de ter essa atitude positiva e apresentando um contraste com quem não tem esse tipo de atitude positiva em relação à vida, ao trabalho, às situações que se apresentam diante dele no dia a dia. O 15 diz assim, ó: para quem está aflito, todos os dias são maus. Para quem tem essa atitude de aflição, que é ansioso, que vê tudo com negatividade, que sempre enxerga o lado ruim das coisas. Aí continua, mas a vida de quem tem coração alegre é uma festa contínua. Quem tem o coração alegre é uma festa contínua, independente das situações, se são boas ou ruins. Quando é bom, quando tudo está indo bem, ele é alegre, ele tem motivo para festejar. Quando está mal, ele tem uma atitude positiva, então ele contorna aquilo. E há uma chave para isso, que está lá de novo, voltando no versículo 14. A chave para nós não sermos abalados pelas circunstâncias que se apresentam no dia a dia diante de nós, sejam circunstâncias internas ou internas, porque às vezes nós temos, né, emoções, os nossos problemas internos, tá em obter conhecimento. Por isso que diz o versículo 14, começa dizendo: o coração sábio busca o conhecimento. E o conhecimento, ele tem duas esferas, tem três esferas. Primeiro, o autoconhecimento. Quando eu conheço a mim mesmo, eu lido muito bem com as minhas situações internas. E sei as situações externas que me afligem, que me abalam. Seja na minha vida pessoal, seja nos meus negócios. Então, eu sei ter uma atitude positiva em relação a isso, porque eu tenho autoconhecimento. Eu me conheço, eu sei o que evitar, eu sei o que me atinge. Uma outra esfera do conhecimento é o conhecimento da palavra de Deus, como Deus ordenou as coisas na criação, nesse mundo que nós vivemos. Os princípios que Deus deixou para nós, as orientações na palavra de Deus. E quando eu me deparo com as situações, eu não sou abalado por elas. Então, eu tenho uma atitude positiva, porque por mais que se apresente situações ruins, eu conheço o Deus que eu sirvo, eu conheço os princípios, eu conheço a justiça de Deus. E eu sei que lá na frente, de alguma forma, aquilo vai se resolver. E o terceiro é o conhecimento humano, né? O conhecimento das coisas desse mundo, olhando para o lado da nossa vida profissional, o conhecimento sobre
a área em que eu atuo profissionalmente, o meu negócio, o meu mercado, quando eu tenho conhecimento, eu não sou pego de surpresa em nada, eu não sou abalado. Por mais que eu veja um problema, eu tenho uma atitude positiva, porque eu tenho conhecimento, sabedoria para resolver. E é por isso que quem é assim, quem tem o coração alegre, né, e tem um coração que busca conhecimento, é alguém que vive uma vida em festa contínua, mesmo diante das dificuldades, dos problemas. Né? Tem pessoas que passam por problemas graves, e aí as pessoas olham, se preocupam, ligam para aquela pessoa. Já aconteceu comigo. Nossa, como é que você tá? Tô preocupado. Não, eu tô bem. Tem problema, ok, tô passando por um problema, mas isso não tá me abalando. É um problema, vai resolver, vai passar. Isso não vai mudar a minha forma de viver, de agir, né? Talvez naquele dia eu fique um pouco mais entristecido, eu me abalo um pouquinho, mas vai passar, no outro dia eu já vou estar bem, porque eu tenho autoconhecimento, conhecimento da palavra de Deus, como ele ordenou as coisas nesse mundo, e eu tenho conhecimento técnico do meu negócio. Versículo 16: Melhor é o pouco, havendo o temor do Senhor, do que um grande tesouro, onde há inquietação. Melhor é um prato de legumes onde há amor, do que um boi inteiro acompanhado de ódio. Olha que interessante. Um coração, como nós refletimos alguns versículos atrás, que busca o conhecimento e que por isso tem sabedoria, tem contentamento, prefere, como nós lemos aqui agora no 16 e 17, ter pouco, ter apenas legumes no lugar de um boi inteiro, ou seja, de carne. É melhor ter pouco, com paz, com alegria, com conhecimento, com sabedoria, com contentamento, do que ter muito com ódio e com inquietação. Muita gente quer ter muito, e aí vão trazer para os negócios. Quer fazer coisa demais, né? Trabalha a um nível acima do que o normal, não respeitando o tempo diário de descanso, o tempo semanal de descanso, não tendo tempo para sua família, não tendo tempo para si próprio, ou por querer ter demais, age de ganância, fere princípios, fere pessoas. E aí até consegue um resultado financeiro, mas isso vem com inquietação, com ódio. E a Bíblia está nos mostrando aqui, Provérbios está nos ensinando que isso não é sábio e que isso não vai ser bom para nós. Então cuidado com isso. Versículo 18. Quem se irrita facilmente provoca discórdia, mas é quem é tardio em ficar irado acalma os conflitos. Mesma temática, né? Não se irá, ter paciência, que é um dos frutos, uma das características do fruto do Espírito, controlar as palavras. O caminho do preguiçoso é como que cercado de espinhos, mas a vereda dos justos é plana. Olha para você ver, o preguiçoso, o seu caminho é como cercado de espinhos, né? Como ele é preguiçoso, tudo para ele é difícil, é espinhoso, enquanto que a vereda dos justos é plana, é um caminho tranquilo, reto. O filho sábio alegra o seu pai, mas o insensato despreza a sua mãe. Versículo 21. Quem não tem juízo se alegra com sua tolice, mas quem é sábio anda retamente. Isso aqui, ó, né? Quem não tem juízo e que se alegra com a sua tolice é aquela pessoa que faz as coisas erradas, que erra, que traz problema para si mesmo, prejuízo para si, para o seu negócio, ou que pratica o mal e ainda se alegra, ri daquilo, conta vantagem, né? Se alegra com a própria tolice. É uma tolice em dobro. Versículo 22. Sem conselhos, os projetos fracassam, mas com muitos conselheiros há sucesso.
Nossa, eu aprendi isso aqui a dores penas. Se eu tivesse lido isso na Bíblia, se eu conhecesse a Bíblia, né? Porque levou um tempo. Eu só fui conhecer a Bíblia e ler a Bíblia, aprender os princípios da Bíblia depois de uma certa idade. Eu teria evitado muitos erros, muitos prejuízos, problemas na minha vida, na minha jornada de empreendedor. Como nós precisamos de conselhos para que não aconteça isso que está aqui, para que os nossos projetos não fracassem, mas que eles prosperem, que eles tragam resultados. E quando nós temos muitos conselheiros, ouvimos muitas opiniões, principalmente de pessoas, né, que naquela área que eu estou buscando conselho tem autoridade, conheça, como é mais fácil, como nós evitamos erros, como nós progredimos mais rápido. Aprenda a pedir conselhos para as pessoas certas, obviamente. Versículo 23. Que alegria é ter a resposta adequada. Como é boa a palavra dita na hora certa. Então, saiba a hora certa de dizer as coisas, em qualquer área, inclusive nos negócios. Saiba dar a resposta adequada. Adquira conhecimento, adquira sabedoria da sua área profissional, da palavra de Deus. Ore, peça a Deus também, né, pela sabedoria que vem de Deus. Para o sábio, versículo 24, o caminho da vida leva para cima, para desviar do inferno embaixo. Olha mais uma vez falando os caminhos da sabedoria. 25. O Senhor derruba a casa dos orgulhosos, mas preserva a herança da viúva. 26. O Senhor detesta os planos dos maus, mas as palavras bondosas lhes são aprazíveis, ou seja, mais uma vez, geram prazer no Senhor as palavras bondosas. Mais uma vez, né, o Senhor detesta os planos dos maus e o Senhor está vendo tudo, inclusive os nossos planos. Cuidado. Quem é ávido por lucro desonesto arruína sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. Então, cuidado na sua vida profissional, nos seus negócios. Não seja ávido por lucro a qualquer custo. Se vier de algo desonesto, né, ou se vier do suborno, porque está falando que quem odeia o suborno, esse viverá. Então, se vier qualquer tipo de coisa que você esteja ferindo princípios, que você esteja recebendo ou dando um suborno, fuja disso. Fuja daquilo que é errado. Fuja da aparência do mal. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca dos ímpios derrama maldades. Pense antes de responder. O coração, ou seja, os pensamentos do justo meditam. O justo pensa muito antes de responder. Reflita sobre o que você vai falar. Se você não está preparado para dar uma resposta, um retorno para alguém, peça um tempo para você pensar, meditar, orar ou buscar conselho, conhecimento. Reflita. Versículo 29. O Senhor está longe dos ímpios, mas ouve a oração dos justos. Né? O Senhor está perto do justo, ouvindo aquilo que nós oramos, às vezes até em pensamento. 30. O brilho nos olhos alegra o coração. Uma boa notícia fortalece até os ossos. Seja portador de boas notícias, né? O próprio evangelho de Jesus, né? A tradução da palavra evangelho é boa notícia. Seja esse sábio que porta as boas notícias. É lógico que no nosso dia a dia, aqui nessa terra, há momentos que nós temos que dar notícias ruins, mas saiba como dar. Mude a forma de apresentar. Traga ela acompanhado das boas notícias, mesmo que seja uma notícia ruim. Lembre essa pessoa, né, que nós temos Cristo, que nós temos o Espírito Santo de Deus para nos orientar, temos a palavra de Deus para nos orientar. 31. Quem dá ouvidos à repreensão construtiva terá sua morada no meio dos sábios.
Olha só, quem dá ouvidos à repreensão construtiva, né? Não a destrutiva do tolo que vem te repreender, do ímpio. Essa você não pode deixar descer pro seu coração. Talvez você não vai discutir com ele, mas você não vai deixar aquilo te afetar, descer pro seu coração. Mas a construtiva e que vem de um sábio vai fazer você morar, ou seja, estar junto, viver junto dos sábios. 32. Quem rejeita a disciplina despreza a si mesmo, mas o que aceita a repreensão adquire entendimento. Mais uma vez, né? Quem não tem disciplina, primeiro a autodisciplina, e também a disciplina não aceita ser disciplinado, corrigido, direcionado, não vai a lugar nenhum, não vai crescer. E também, de certa forma, vai fazer mal a si mesmo. A indisciplina faz mal a nós mesmos. 33, último versículo. O temor do Senhor é instrução na sabedoria, e a humildade precede a honra. Então, a Bíblia taxativa começa lá no capítulo 1, no versículo 7, né, que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Aqui está acrescentando que o temor do Senhor é instrução na sabedoria. Temer ao Senhor vai nos instruir na sabedoria. E a humildade precede a honra. Então, seja humilde, não seja orgulhoso, soberbo, arrogante, porque isso não são características da sabedoria e nem de um sábio. Haja com humildade em tudo que você fizer nos seus negócios, seja humilde, né? Não se ache o melhor, não confie em você mesmo, busque conselhos. E lembre-se, né, uma temática desse capítulo, o Senhor vê tudo que nós fazemos, pensamos, desejamos, planejamos. Mais uma vez eu te convido, nesse dia de hoje, a continuar nessa jornada, 31 dias estudando o livro de Provérbios. Te convido a transformar esse conhecimento em sabedoria. Deixa seu comentário aí, algo que, né, você aprendeu nesse dia de hoje, algo que você aprendeu na palavra de Deus. Continue a estudar, a marcar os principais versículos e a aplicar o conhecimento da palavra na sua vida para transformar esse conhecimento em sabedoria. Minha oração por você é que Deus te abençoe, te acrescente sabedoria, entendimento, que a paz do Senhor repouse sobre você.